Olá! Nesse vídeo eu vou te ensinar quanto o medo pode ajudar na sua apresentação, te ajudar a falar em público e ainda arrasar. Será que você tem glossofobia? Você sabe o que é? Eu não sabia. Eu sou a Verusca e eu ajudo pessoas a quebrarem as barreiras da mente que te impedem de fazer uma apresentação de impacto, independente de dom, talento ou timidez. Então, será que você tem glossofobia? Glossofobia é um medo de falar em público. Por exemplo, medo de palco é um sintoma de glossofobia. Mas vamos ponderar. Ter ansiedade e medo são emoções e sentimentos esperados, principalmente para quem não faz apresentações sempre, ou para quem nunca fez e é tímido. O medo é uma sensação que nos proporciona e nos leva a estado de alerta, onde por conta desse medo você pode se sentir ameaçado, tanto psicologicamente quanto fisicamente. E aí está o grande detalhe. Eu vou deixá-lo crescer e dar a possibilidade desse medo me paralisar ou te paralisar, ou usar esse medo para que você consiga falar e arrasar. Você entende como? Você já fez alguma reflexão de onde vem esse medo? Eu vou dar aqui alguns exemplos. Vamos refletir então, e eu vou usar meus exemplos. Medo do desconhecido. 2. Traumas. Acreditar que você passou alguma situação que te levou a ter um dano emocional a ponto de te paralisar. 3. Perfeccionismo. Achar que nunca está bom, nunca você vai conseguir, por você não sentir que está preparado. O que eu tenho a dizer para você sobre essas 3 reflexões? O medo do desconhecido nós teremos sempre. Algumas pessoas mais, outras pessoas menos. Mas é muito normal e saudável que esse sentimento exista. Nos traz ter mais cuidado. Pensa comigo. Mesmo o profissional mais acostumado e experiente está sujeito a passar por experiências ruins. E essas experiências ruins nos colocam em estado de alerta para nos preparar para uma próxima situação. Só não se permita paralisar. Dê uma chance. O perfeccionismo é um assunto bastante comum na minha vida. E por conta disso, eu tenho uma pessoa que eu trabalho com ele e ele me fala sempre: o bom é inimigo do ótimo. Dê o melhor de você e vai em frente. Só cuidado com o excesso de zelo. E eu aposto, não, eu tenho certeza que você já transformou medo em energia para fazer alguma coisa que você nem acreditava que seria tão bom e acabou sendo. Você quer ver? Você já andou de bicicleta, skate? Sempre foi fácil? Teve medo? No meu caso, eu ando de bicicleta. Caí várias vezes. Mas eu não gosto de me machucar. Então o medo de cair se transformou em energia para que eu me dedicasse, caísse menos, consequentemente me machucasse menos. Medo existe, isso é fato. E o excesso de confiança também é um problema. Por exemplo, eu fico muito mais tranquila quando eu estou com medo de uma apresentação do que quando eu estou totalmente confiante. Sabe, esse excesso de confiança pode me colocar em maus bocados. Imagina a cena. Eu acabo entrando, apostando na vitória e eu posso sair desse palco totalmente derrotada, como já aconteceu. Eu não sei se vocês já ouviram essa história da minha vida. Ela é rápida e traduz muito bem um excesso de confiança. Falando nisso, na descrição eu vou colocar aqui um vídeo do Will Smith e depois vocês comentem. Ele é muito bacana e ele fala muito sobre o medo também. Boa lembrança. Mas voltando. Assim que eu me formei, eu imaginava que eu salvaria o mundo. Menos quando eu tivesse que fazer prova. Nossa!
provas em que Enem, vestibular, a porcentagem de aprovação é baixa, eu ficava apavorada. Os assuntos na época que eu queria me aprofundar era zoologia, parasitologia, patologias. Só que naquela época, meu tema só tinha na USP. Não havia muitas opções, era o que eu tinha em mãos. Bom, falei, não vou conseguir passar, é difícil, tem prova, enfim, eu decidi de fazer o mestrado, nem procurei, não quis saber o que era necessário para entrar, como era o curso, detalhes, nada. Eu resolvi então fazer uma pós. Na mesma faculdade que eu estava fazendo, tinha uma graduação. Falei, vamos lá, vou topar. Me empenhei bastante. No meu caso foi até que bem mais fácil, pois era só apresentação e eu tava naquele gás, naquela de colocar tudo aquilo em prática que eu tinha aprendido. E foi quando eu tive uma professora, uma mulher incrível. Ela se chama Estela. E ela me via e me pressionava para que eu me empenhasse cada vez mais. E eu nem percebia. Ela foi me testando, até que no final do semestre, ela me convidou para fazer um curso com ela, que foi o início do meu mestrado. E que conclusão eu tirei disso? O excesso de medo, o medo em demasia, me paralisou, não me deixou seguir a tal ponto de nem ver as opções e possibilidades. Eu demorei mais e eu própria me calei. Mas se eu tivesse acreditado em mim, como a Estela acreditou naquela época, eu teria entrado antes no meu mestrado. Eu não tô aqui discutindo certo e errado, a minha trajetória, não é isso. O que eu tô querendo dizer é o quanto o medo pode te barrar e te distanciar dos seus objetivos ou até dos seus sonhos. Permita ter medo. É bastante saudável, mas permita questioná-lo e faça, mas faça de verdade. Hoje, com mais maturidade e após esse tempo todo de aprendizado, eu posso dizer que quando eu me coloco em situação de medo a ponto de me paralisar, eu faço um pequeno exercício. E eu vou ensinar esse exercício para vocês. Se vocês tiverem dificuldade, depois eu detalho melhor. Enfim, é só descrever aqui que a gente conversa mais sobre de como usar essa ferramenta. Eu pego uma folha e eu divido essa folha em 4 partes. Nas 2 de cima, eu escrevo o que eu vou ganhar se eu conseguir e o que eu vou ganhar se eu não conseguir. E aí eu comparo os meus 2 ganhos. Onde é mais vantajoso para mim? Só que nas linhas abaixo eu escrevo o que eu perco se eu conseguir e o que eu perco se eu não conseguir. Eu detalho também, muito bem. Geralmente eu escrevo uma lista gigantesca, o mais completa possível em todos os itens. E sabe qual é a parte mais interessante? Geralmente eu sempre ganho mais por agir do que me permite paralisar. Faz esse exercício, depois me conte como é que foi a sua experiência. Só que faça esse exercício em diversos assuntos na sua vida, porque eu faço na minha. Aproveite, eu sei que você vai gostar do resultado. Bom, em resumo, use seu medo como combustível. Se outras pessoas conseguiram, por que causa, motivo, razão ou circunstância, você é tão diferente dessas pessoas? Tenha mais cuidado com o excesso de confiança. Eu tenho o hábito de dizer que a pessoa sábia é a quem menos diz eu sei e possui o hábito sempre de escutar mais. Então pensa nisso. Dê um like para que essa dica chegue a mais pessoas que possuam medo e que não sabem o que fazer com ele. Eu não sei se eu já comentei contigo, mas o fato é que eu tenho um grupo de Telegram que eu priorizo postagens e envio geralmente lá para uma conversação mais próxima todas as vezes que eu posto algo nas redes sociais. Então eu recomendo, participa. Dessa forma você não perderá nenhum tipo de postagem futura. O link está aqui na descrição do vídeo. Participe dessa comunidade e fale, arrase. Beijo, beijo. Até mais.